Então, assim, é o mesmo planejamento que você vai ter na sua vida, é um planejamento de uma empresa também, mas com uma muito maior, né? Com um desenvolvimento muito maior. Pode passar aí, Caio, por favor. Então, vamos lá. Aí, se puder clicar no contas a receber aí, eu te agradeço. Então, vamos lá. Contas a receber, é a minha área, né? Então, assim, como é que começa um contas a receber? Com a análise de crédito, né? Então, quando a gente vai trazer um cliente para casa ou conceder um prazo de pagamento, você precisa analisar o crédito. O que é? Ver se essa empresa ela tem capacidade de pagar aquilo que a gente vai prestar de serviço, se é seguro, justamente para eu não ter um custo e não conseguir receber depois. Depois disso, deu tudo certo, a empresa está trabalhando com a gente precisa faturar. Faturamento é o documento de cobrança. Então, assim, eu mando aquele documento para a empresa pagar. Se ela não pagar, acontece uma coisa muito legal, que é a cobrança. Então, eu cobro os clientes que não pagam, os devedores. Como se vocês emprestassem dinheiro para alguém e alguém não pagasse. Quando você empresta dinheiro para alguém, em algum momento você vai ter que receber isso lá na frente, senão a tua conta não vai fechar. É a mesma coisa, funciona da mesma forma. E aí, depois que o cliente paga, a gente tem que emitir um recibo comprovando este pagamento. Vai acontecer na vida de vocês também. Tudo que vocês pagarem, vocês vão ter que guardar um tempo comprovando que você pagou, para evitar que aquele prestador de serviço ou um amigo te cobre novamente o que você já pagou. Você vai comprovar aquilo. Entendeu? É claro que isso aqui é o mundo perfeito, né? Dentro disso vão ter várias variáveis, várias coisas que podem acontecer. Vamos lá. Vou relacionar com a nossa vida também, né, em casa e numa empresa, né? Então, assim, tudo que o contas a pagar for pagar, ele precisa conferir. Então, assim, ele precisa ver se tudo que ele vai pagar, a mesma coisa como se eu fosse pagar uma conta de luz ou uma conta de água. Eu tenho que verificar se eu consumi aquilo mesmo. Então, é uma conferência. Eu confiro se aquilo que foi comprado eu posso pagar ou não. Eu valido. O que é a validação do pagamento? Não é efetivação, é a validação. Eu vou lá e falo, ó, tá tudo ok, pode pagar. Para isso, eu tenho que ter um fluxo de caixa. Então, assim, é a mesma coisa. Eu tenho que tudo que eu tenho de dinheiro, tudo que eu recebo de dinheiro, eu tenho que ter o suficiente para pagar. Esse fluxo de caixa ele não pode ficar negativo. Então, assim, você vê a relação do contas a receber com contas a pagar, né? Então, eu tenho que receber a tempo de pagar. Então, assim, isso é o fluxo de caixa. Eu tenho que ter sempre um valor fixo para poder pagar tudo, todas as despesas operacionais, de prestador de serviço, tudo que uma empresa precisa para funcionar. E aí finaliza também a tesouraria ou contas a pagar com a conciliação bancária. Então, assim, tudo que eu recebo ou pago, eu preciso conciliar. Eu preciso dizer assim, ó, isso aqui está identificado. Então, assim, paguei 1.000, recebi 1.000. Para quê? Para eu justamente não cobrar o que eu já recebi ou não pagar o que eu já paguei. Isso pode acontecer na vida de vocês também. Eu estava até conversando com o Edgar hoje, a gente acompanha muito os pais, né, que antigamente faziam tudo numa caderneta, então ele colocava lá, paguei isso, paguei aquilo, guardava o comprovante durante 5 anos no papel, porque ele precisa comprovar se alguém... É claro que hoje isso acontece menos porque a tecnologia ajuda muito, né? Mas assim, é sempre importante você, durante um tempo, ter essa informação do que você pagou e está conciliado e um documento que comprove um pagamento ou um recebimento. Agora o Edgar vai falar um pouco, que eu estou cansado já de falar. Tá. Bom, não, aqui então, basicamente, né, a gente está falando aqui das três áreas que elas vão existir em qualquer empresa, tá? Em qualquer empresa que vocês trabalharem, ou na própria empresa de vocês, sempre vai ter o contas a receber, o contas a pagar, e a contabilidade e a área fiscal. A contabilidade e a área fiscal são as áreas responsáveis em demonstrar, como posso dizer, para o governo, né, formalizar as operações da sua empresa perante a Receita Federal e perante todos os órgãos competentes. Então, para isso, por exemplo, eu fiz uma venda. Se eu fiz uma venda de um produto ou a venda de uma mercadoria, eu sou obrigado a emitir o quê? Um documento fiscal.
Então, isso eu emito uma nota fiscal, que normalmente é o departamento fiscal que é responsável por isso. Com a base nacional do seu documento fiscal, você vai ter os impostos pertinentes àquele serviço ou produto, que é a apuração dos impostos que são feitas. Então, isso você vai demonstrar para o governo, uma forma de você formalizar o que você está comercializando, né? Um serviço ou um produto, tá? E depois, já na parte de contabilidade, toda a parte de balanço patrimonial, que é quando você faz a apuração no todo final do ano, de todo qual foi o seu resultado, todo o seu total de receitas, o seu total de despesas, o total de ativos da empresa, que é o quê? O que você tem de veículos, imóveis, o mobiliário da empresa, tudo isso que vai ser na sua contabilidade. Tá? Então, basicamente, né? Então, voltando. Só um comentário ali, se puder voltar ali, eu queria só fazer um comentário. Isso aqui vai acontecer com vocês também, tá? Vocês vão ter que fazer um dia na vida de vocês a sua declaração do imposto de renda. Então, assim, o governo, ele quer saber tudo que você gastou de oxigênio no seu país, e ele vai cobrar um imposto por isso. Então, assim, a empresa, ela tem que informar para a Receita tudo que ela vendeu, pagou, e pagar imposto sobre isso, e a pessoa física também. É isso mesmo, exato. Entendeu? E lá no futuro, se você for pedir um crédito, vão pedir esse documento que comprove que você paga, e aí a vida inteira, a pessoa física e jurídica, ela tem que pagar imposto, tá? Okay. Só voltando aí, Rafael, por favor, então. Com cabelo e sem cabelo, viu, Pedro? Então, esse imposto acaba sendo obrigatório, por assim se dizer. Sim, com certeza. Infelizmente, é obrigatório. É que assim, também, ele é obrigatório porque um país tem despesa, né? Então, assim, você tem saúde, essas coisas, então, assim, tem a máquina a gente financia a máquina, né? Essa máquina que é tem que pagar o salário do presidente, prefeito e tal. Então, e aí você vai ter uma infinidade de impostos estaduais, municipais, federais. Tem bastante imposto. E aí você vai pagando essa máquina aí para manter o Estado vivo, entendeu? O Carlos levantou a mão, Carlos. Se você puder perguntar, é tranquilo. Licença e boa tarde a todos. Obrigado pelo conteúdo que estão passando para nós. Eu sou aluno do CEAP, estou no 4º semestre de administração. Eu tenho uma dúvida, assim, eu e o Pedro, outros alunos, nós costumamos fazer muitos razonetes, contas a receber, contas a pagar, e eu queria saber se na prática é muito diferente ou se acaba se igualando um pouco. Não, você vai utilizar bastante. Hoje tem bastante já sistemas, né, de contabilidade, mas muitas vezes você vai ter que realmente recorrer à forma manual de razonete para chegar em algum cálculo, isso não tem a dúvida. E mesmo que você tenha um sistema, você tem que entender como é que um sistema funciona, né? Porque até num determinado momento da sua vida você pode ajudar a implementar um sistema. Então, não adianta você ter uma calculadora que sabe multiplicar e se você não sabe multiplicar na mão, entendeu? Isso aí pode... Quando o professor falar para você, é isso mesmo, ele tá certo, vai por mim, vai por nós. A gente até conversou sobre isso hoje. Ele tem razão. Legal, show de bola. Acho que só mais uma pergunta aí já pode seguir também. Pedro, pode abrir o microfone. Bom, boa tarde, né? Eu sou o Pedro. Eu faço curso de administração junto com o Carlos aí, que acabou de perguntar, está no último semestre. E, tipo assim, é meio que uma dúvida, meio que um pedido de dica, porque eu tenho muita vontade de trabalhar na área de contabilidade. E eu não sei se é melhor eu começar trabalhando dentro de uma empresa como um estagiário na área de contabilidade e subir e crescendo dentro da empresa, ou se já é o melhor ir partir para uma faculdade para conseguir trabalhar na área de contabilidade no futuro, porque, pelo que eu sei, para assinar um balanço tem que ser pelo menos contador, tem que ter essa graduação de contador, nas ciências contábeis, na verdade, né? O que vocês acham melhor? Já ir ingressando no mercado de trabalho ou ir direto na graduação, na faculdade? Eu entendo na minha cabeça que o estágio ele é sempre bem-vindo em qualquer época da sua vida, né? Ele realmente é uma forma de você aprender e você já se familiarizar com qualquer mundo corporativo, em qualquer empresa. Então, mesmo que você esteja no
começo da faculdade, eu acho que você está fazendo curso de administração, né, pelo que eu entendi. Você dificilmente vai conseguir um estágio na área de contabilidade, que é a área específica onde você quer realmente atuar. Mas em qualquer área financeira, como a gente tem demonstrado aqui agora, se você trabalhar no contas a receber ou contas a pagar, você vai ter algum contato com a área contábil. Não tem como. Você não vai fazer exatamente um serviço de um contador, mas algum contato você vai ter. E isso, no futuro, quando você começar realmente a estudar a parte de contabilidade, vai fazer muito mais sentido e vai ser muito mais fácil para você realmente assimilar o conteúdo do curso. E você entendendo como funciona, até te ajuda a tomar uma decisão melhor, então, também, né? Até para saber se você realmente vai gostar, né? Porque se você vai gostar de contabilidade mesmo. Você realmente tem facilidade e você vai ter realmente a aptidão para isso. Sim, é que até o que eu vi até agora de contabilidade eu gostei. E outra coisa também, então, quer dizer, hoje em dia, se eu procurar trabalhar, em um currículo é melhor colocar que eu quero trabalhar como estagiário na área financeira do que estagiário na área de contabilidade, então, dentro de um currículo. Você pode colocar as duas, financeira ou contabilidade. Ah, tá, tudo bem, então. Obrigado. Você pode colocar administrativo, financeiro e contabilidade. São áreas ligadas, né? Então, tudo bem. Eu sei que a sua preocupação é atirar para todo lado, né? Não, você não vai fazer isso. Os três você pode colocar junto. Não tem Tipo, pode ser que você está jogando para qualquer lado. Isso não é legal, mas nesse caso não tem problema. Certo, obrigado, viu? Legal. Edgar, Wagner, pode continuar, aí depois a gente volta com a pergunta do João, pode ser? Tá, legal. Bom, então agora passando a parte da auditoria, né? A auditoria já é um departamento que ele já é um pouco mais comum em empresas de médio e grande porte, né? Onde as empresas que têm processos maiores, né? Como posso dizer, um pouco mais complexo que empresas de menor porte. Então, a parte da auditoria, ela vai ser responsável por quê? Por garantir que todos os processos estão sendo efetuados na maneira correta, né? Então, como posso dizer, vai numa empresa grande, se a área comercial, na hora de fazer uma venda para um cliente, se ela realmente passou na área financeira primeiro e analisou se o cliente tinha crédito, se o cliente não era um cliente inadimplente no mercado, se a tarifa que está sendo utilizada pelo cliente realmente ele faz sentido com o que a empresa pretende vender, se tudo está sendo feito da forma legal, com documentos fiscais, as compras sendo feitas com documentos fiscais, tudo para garantir realmente a segurança dos processos dentro da empresa, tá? Então, com isso, também tem todas as conferências dos valores, né? De compra, venda, assim, não tem nenhuma possibilidade de fraude, nada desse tipo. Realmente você fazer uma auditoria em todo o procedimento da empresa, em todos os processos, tá? Pode voltar, Rafael, por favor, que aqui é mais um geral. Tá? E a controladoria também no mesmo nível que a auditoria, né? Hoje é a área que eu gerencio aqui na empresa. Ela é a área que vai pegar, vai utilizar todo o processo que vocês viram até agora, de todos os procedimentos, todos os processos, tanto operacional como financeiro, e vai fazer uma apuração geral de todo o resultado da empresa, o que tudo isso gerou para a empresa hoje, se todas as vendas realmente fazem sentido e foi um resultado realmente esperado pela empresa, tá? Se todas as despesas realmente foram executadas de acordo com o que era esperado, tá? Então, a controladoria, em todo final de ano, ela já projeta um orçamento para o ano que vem, para o ano seguinte inteiro, tanto da parte de receitas como da parte de despesas. E durante o ano ela vai acompanhando todo esse desempenho para garantir se estava dentro realmente do que foi orçado. Então, até pegando um exemplo na vida real, né, que a gente pode utilizar. Vamos lá, por exemplo, hoje vocês têm uma renda e, de repente, a sua conta, vocês viram que realmente faltou um pouco de verba naquele mês. Tá? Até um ditado que a gente até brincando aqui, falando um pouco antes, né? É pouco salário para muito mês, né? Realmente, quando as suas despesas acabam sendo um pouco mais do que era esperado. Isso uma empresa não pode acontecer, tá? O Edgar não pode deixar isso acontecer. Isso, então esse é um papel da empresa realmente evitar. Então, aí você, na sua vida real, percebeu isso e fala, onde pode estar errado? Eu já vi, minha conta de energia elétrica veio um pouco mais alta que os outros meses. O que está errado? O que eu gastei mais do que era previsto? Por que eu estou gastando mais? Então, isso você colocando numa estrutura de uma empresa, é nesse ponto que a gente chama, que a auditoria atua, que a controladoria atua.
identificando qual produto, qual área, em qual situação realmente existe uma possibilidade de melhora, ou realmente houve algum desencaixe financeiro que possa prejudicar a saúde financeira da empresa, tá? Então, basicamente, tudo que aconteceu até hoje, a controladoria faz todo esse controle, como o próprio nome diz, né, para apresentar para a alta direção da empresa, tá? Então, pode botar aí, Rafael, por favor. Tá. Então, das áreas, né, basicamente, que ele estava dizendo, são as cinco principais áreas, né, que basicamente toda empresa de médio e grande porte vai ter, e dentro delas as sub-áreas, onde vão se dividindo algumas tarefas, tá? Isso. Tá? Então, para finalizar o que a gente tem dizendo aqui hoje, né, então o financeiro ele é o responsável em garantir, né, todas as entradas e saídas da empresa, de uma forma que ocorra, que a empresa permaneça a sua saúde financeira sempre, tá? Sempre buscando maximizar os lucros e de uma forma mais previsível possível, né? Evitar que a empresa tenha imprevistos. Então, o financeiro atua com essa função, de garantir que a empresa consiga prever algo que, óbvio, que possa impactar no seu caixa, em todas as operações, de forma que garantir o melhor lucro para a companhia. Nós estamos passando por uma pandemia, por exemplo, né? Então, assim, o Edgar precisou fazer um planejamento contando com isso, entendeu? Então, assim, para vocês terem uma ideia como é dinâmico e importante, né? Então, assim, ele tem que tentar prever e auxiliar todos os gestores até onde se pode ir, entendeu? E aí ele mostra isso com os números, entendeu? Bom, pessoal, então assim, a nossa apresentação era basicamente isso, né, sobre um panorama geral de todas as áreas, tá? Espero que vocês tenham realmente tenham ajudado, tirado algumas dúvidas com vocês, estamos à disposição para algumas perguntas. Né? Show. João, acho que você pode abrir o microfone e perguntar, fica à vontade. Opa, boa tarde, meu nome é João. Eu gostaria de saber um pouco como que foi a história de vocês para você chegar no setor financeiro, o processo que vocês levaram. Tá. Bom, eu posso falar primeiro aqui então. Então, assim, eu comecei como estágio na época do colegial, tá? Na área de marketing. Então, só para ver como realmente tudo pode mudar na sua carreira, né? Depois eu migrei para a área de contas a pagar. Então, contas a pagar é a área que você consegue ter acesso a tudo da empresa. Porque tudo na empresa vai gerar um pagamento, qualquer coisa. Você vai alugar, você vai montar um espaço, você precisa pagar um aluguel. Você vai contratar um funcionário, você precisa pagar salário. Então, você, no Contas a Pagar, consegue ter uma visão geral de todos os processos da empresa. Depois, migrei para Contas a Receber e daí para frente, realmente, já tive cargo de gestão, onde já realmente consegui as duas áreas, né? Contas a Pagar, Receber, agora estou na controladoria. Mas eu também comecei com estágio na época do colegial, né? Então, foi bem interessante, assim, e mesmo na época de marketing, eu já tive facilidade com a área financeira e foi para onde eu segui dali para frente. Né? Então, eu tinha cabelo quando eu comecei, né? Acredito que o Edgar também. Tinha bastante. Bastante, inclusive. Igual ao do Pedro. Então, e assim, eu comecei trabalhando numa operadora de telefonia celular, que foi a Telesp Celular, muitos de vocês não conhecem, que é a Vivo hoje. E aí depois comecei trabalhando com marketing também, representante de vendas e tal. E aí depois eu comecei a trabalhar no Unibanco, que foi um banco que não existe mais hoje, mas hoje ele foi incorporado pelo Itaú. Então, assim, no Unibanco eu comecei a trabalhar com cobrança, que tem relação com contas a receber, né? Então, assim, o produto do banco que ele vende é dinheiro, né? Então, a minha atividade era buscar dinheiro. Nessa época, a gente ia de carro cobrar os clientes na rua mesmo, assim, nas empresas, marcava reuniões e tal. Então, eu comecei mesmo a minha vida profissional com cobrança. Depois fui trabalhar num armador marítimo, que não existe mais também, não sei porquê, tudo que eu trabalho foi se acabando. Então, assim, na CSAV, que também foi incorporada, né? Então, eu e o Edgar, a gente trabalha numa época
onde existiu uma junção de muitos segmentos, muitas empresas, né? Então, existiam 25 bancos, ficaram 6. Existiam 40 armadores, tem 10. Então, assim, armador é o dono do navio, tá? Então, assim, como aconteceu com companhia aérea também, então as empresas elas foram se juntando e tal, então por isso que elas acabam desaparecendo, mas elas são incorporadas por alguém. E na CCAV eu fui trabalhar com cobrança de comércio exterior também e contas a receber. Depois fui trabalhar num agente de carga, né, grande também, e lá eu tive a oportunidade de fazer uma política de crédito para o nosso negócio, né, e aí a gente fez na Craft também hoje e tal. Então, assim, o que eu gosto de fazer, o que eu me identifiquei é com cobrança e contas a receber, né? Então, assim, e aí, e a necessidade de fazer uma análise de crédito, de criar uma política, foi vendo algumas falhas em cobrança, né? Então, se você começa a melhorar o início do processo, você começa a ter uma cobrança um pouco mais tranquila, entendeu? E mais assertiva, né? E isso é muito importante. E tô aqui até hoje. Show de bola. Felipe, pode abrir o microfone e perguntar. Oi, boa tarde. A minha dúvida é sobre um assistente financeiro. Quais seriam as funções dele e no que ele poderia estar preparado para uma vaga de assistente financeiro? O assistente financeiro, ele pode trabalhar no contas a pagar, contas a receber. Controladoria já precisa ser analista, né, Edgar? Aí já é uma coisa mais... Normalmente é o pessoal que já conhece um pouco mais da operação mesmo, né? Um pouco mais do... Então você pode virar um analista de controladoria, claro, não tem problema nenhum. Mas, assim, um assistente financeiro, ele precisa entender um pouco de rotina administrativa, de finanças também, né? Matemática, claro. E ter vontade de fazer um trabalho no início repetitivo, para aprender a base desse trabalho e depois ele consegue ir evoluindo para outras áreas, entendeu? Mas, assim, uma pessoa que estiver cursando administração de empresas já pode tentar ser um assistente administrativo financeiro, né? Legal, show. Carlos? Quando vocês pensam quando vocês falam em cobrança, eu penso, vocês ligam para a pessoa e falam, me paga aí, meu. Não, cara, não é muito diferente disso, mas é basicamente isso. Basicamente isso. O cliente, ele contratou um serviço, ele sabia que ele teria que pagar e ele não pagou. Então, na verdade, lógico que tem as formas, né, corretas de fazer isso, mas é basicamente isso. Olha, eu estou com o pagamento em aberto que você não realizou. Mas, assim, é diferente de uma empresa que liga cobrando uma pessoa que está devendo. Nós cobramos funcionários do contas a pagar que pagam, entendeu? Então, assim, é uma cobrança diferente. Pode falar. Então é quem paga, que paga, quem paga. É isso aí. Meu melhor amigo é quem paga. Legal, show. Acho que, Carlos, pode perguntar agora. Acho que é a última pergunta e a gente já finaliza também. Ok. Tem uma matéria também no nosso curso que é administração financeira, né? E nós acabamos estudando um pouco sobre índices de liquidez. Seria toda a arrecadação de dinheiro que você tem durante o ano, que tem no caixa. Eu gostaria também de saber, assim, quais que você mais usa? Aquela que tem no caixa mensalmente, ou a projeção que tem de alguns meses após? Como é que funciona esse pagamento das dívidas, vamos dizer assim? Bom, assim, na verdade, a empresa faz um planejamento, né, para realmente, por isso que todas elas estão interligadas, né, você para fazer um pagamento, você realmente precisa ter um recebimento. Então, esse que por isso todas elas acabam sempre se cobrando, né. Então, basicamente, você vai montar o seu fluxo de caixa para os seus compromissos financeiros com os seus fornecedores, de uma forma que ele só execute depois que você recebeu o valor do seu cliente também. Tá? Então, isso como eu posso dizer, é algo até bem comum na nossa operação mesmo de comércio exterior, como tem o armador ligado, no nosso caso como um agente de carga, é muito comum a gente, por exemplo,
efetuar os nossos pagamentos ao armador depois que nós recebemos isso do nosso cliente, justamente para não comprometer o nosso fluxo de caixa. Porque mais ou menos isso que... E assim, nós somos prestadores de serviço, né? Existe uma diferença para uma indústria, por exemplo. A indústria, ela compra a matéria-prima a prazo, produz, aí ela tem tempo de vender, ela tem estoque, isso tem muito a ver com balanço patrimonial. Ela tem estoque, então ela consegue administrar bem essa liquidez. O prestador de serviço, ele tem que receber e pagar, porque o lucro dele é o serviço, entendeu? Não é a venda de um produto, a fabricação de um produto e a venda, é o serviço. É mais ou menos isso mesmo, Carlos? Sim, é exatamente essa a dúvida, né? Porque vocês não são uma empresa assim que pegam, geram um produto e vende. Vocês são mais prestadores de serviço. Então, era bem essa dúvida mesmo. Muito obrigado. Show, pessoal. Bom, eu acho que é isso. Não sei se vocês gostariam de comentar mais alguma coisa, mas aí também a gente já finaliza. Se mais alguém tiver alguma pergunta aí, não tem problema não. Então tá bom. Vamos lá. O João tem outra o João estava com a mão levantada. João, pode perguntar, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Wagner. Eu sou o João Pedro, aluno da 4SAT. E eu gostaria de saber se a Craft, qual que é o propósito dela hoje? Se ela pretende investir em serviços, propriamente dito, como é o propósito dela mesmo, né? Ou de se estabelecer no mercado. Bom, na verdade, sim, a empresa hoje, né, ela há cerca de 4 meses, né, a empresa acabou de abrir a filial dela nos Estados Unidos, né, já é uma empresa bem sólida já no mundo do, não pode dizer, no mundo do comércio exterior e entre os agentes. Então, na verdade, a tendência agora é realmente a gente expandir cada vez mais com outras filiais, já que já é uma empresa de multiprodutos, né, nós já trabalhamos hoje tanto com modal aéreo como modal marítimo, então já é uma diferença perto dos nossos concorrentes dentro do país, e a ideia realmente é continuar crescendo. Realmente ela foi crescendo fazendo 25 anos agora, né? Então, a cada ano sempre foi, não digo cada ano, né? Mas de período em período sempre foram aumentando as filiais Latam, agora já estamos subindo na América do Norte, e a ideia é que realmente continue expandindo, pelo menos pela América. Essa nossa área de comércio exterior, ela não tem fim. Legal, o mundo inteiro, né? É isso aí. Sempre vai ter alguém querendo trazer alguma coisa ou levar alguma coisa de lá para cá. Isso aí sempre vai existir. Até inventarem sem fim? Sem fim. Só se inventarem o teletransporte. Que nem o filme, História Sem Fim. É isso aí. Luiz, pode perguntar agora. Pode abrir o microfone, fica à vontade. Bom, com licença, boa tarde. Eu sou o Gustavo, da Craft Curitiba. Tudo bem, Gustavo? Eu não Prazer. sei para quem eu não conheço, até alguns rostos aqui eu nunca tinha visto, mas de nome eu conheço bastante aqui alguns. E na verdade, eu queria dizer, na verdade, é mais fazer um testemunho, e é muito legal a interação que a gente tem do comercial com o financeiro, na pessoa principalmente do Wagner, e do financeiro com o comercial. É muito bacana isso na Craft, porque às vezes a gente não consegue entender muito como funciona a área de vocês, né? E essa interação que a gente consegue ter entre as duas áreas auxilia muito para a gente vender, né? E tanto quando aparecem muitas dúvidas que a gente não tem tanto conhecimento, o Wagner consegue entrar muito bem e esclarecer tudo isso e dar uma segurança muito grande, não só para nós comerciais, mas também para o cliente, dele se sentir amparado pela parte financeira, né? Contas a pagar, a receber, etc. e tal, que a gente tem na nossa empresa. Isso era muito distante antes do nosso comercial. E o Wagner, assim, eu consegui notar, assim, muito presente, eu me senti muito seguro para realizar algumas vendas e principalmente colocar alguém do nosso departamento financeiro em contato com alguns clientes, justamente para explicar, esclarecer coisas que às vezes a gente tem uma certa dificuldade. E isso passa uma segurança muito grande para os nossos clientes também, sabe? Deles entenderem. E é assim, porque muitas vezes quando a gente enxerga
o perfil do pessoal da área de finanças. Não, esses caras não são comerciais. Cada vez mais está exigindo essas habilidades de vocês também, né? Isso é muito bacana e, como eu já disse, dá uma segurança muito grande para os nossos clientes. Wagner, eu só tenho que te agradecer você. Obrigado. Porque para a gente aqui é muito bacana e só auxilia no nosso trabalho, né? Que é fazer as vendas girarem e cada vez mais a gente está crescendo com tudo isso. A ideia, a gente fez uma reunião com uma empresa, tem até uma pessoa que está assistindo aqui, estava comigo nessa reunião e está rindo agora. A gente participou de uma reunião e o próprio cliente disse assim, nossa, o financeiro da Craft é diferente, ele vem conversar, ele vem entender. Então, assim, o que vocês devem levar para a vida de vocês? Uma empresa colaborativa, com funcionários colaborativos, ela vai sempre crescer muito mais. E com muito mais, vai dar muito mais, a gente tenta dar muito mais qualidade de trabalho para a área do Edgar, que é uma área muito complicada, por exemplo. Então, assim, não é porque você é do financeiro que você vai ser carrancudo, que você não vai atender um telefone, que você não vai entender a necessidade do comercial. A única coisa que você vai falar para o comercial vai falar assim, ó, não dá para fazer assim, não dá para fazer assado. Mas existem alternativas para se fazer. Então, assim, se vocês perceberem, então vocês entendem que o comercial, o financeiro, a área administrativa, elas são bem interligadas. Porque, assim, foi o que o Edgar falou. Por quê? Porque, assim, a gente precisa entender o negócio para tornar ele seguro e lucrativo. Não adianta e a gente precisa de cliente também. Então, assim, se todo mundo atender bem o cliente, a gente sempre vai conseguir resultado bom. Entendeu? É uma fórmula bem simples, tá? Não tem muito segredo, não. No fundo, todo mundo tem que ter um pouco de comercial para negociar qualquer coisa, né? Exatamente, gente, exatamente. Queria agradecer, eu não tenho palavras realmente para agradecer o nosso financeiro, mas é de extrema importância tudo isso que eles estão falando, tá, gente? Uma empresa não vive sem um departamento financeiro. Então, é um trabalho muito, muito bacana. E agora na Craft, né, com a vinda dos meninos, a gente conseguiu juntar forças, unir forças nesse sentido, nosso comercial com o time do financeiro, fantástico. Nosso time é um time excelente. Parabéns aí para vocês. Eu não estou conseguindo enxergar ninguém, viu, gente? Eu perdi aqui, não estou vendo nada. Não, você e o Gustavo estão na nossa tela aqui. Eu tenho uma brincadeira muito, muito simples, assim, vamos pensar num carro, né? Então, assim, o comercial, ele é o combustível, né? Então, assim, sem combustível, um carro não anda. Mas ele precisa de óleo também, para ele andar bem e não quebrar. Então, assim, o financeiro e o administrativo, as outras áreas são óleo, entendeu? A gente tem que estar fazendo a máquina funcionar para o comercial ter liberdade para vender com segurança. Acho de bola. Acho que o Carlos tem mais uma pergunta e aí acho que a gente já vai indo para a reta final. Assim, eu estava fazendo uma pesquisa esses dias para um trabalho, né? E eu acabei de ver que o Mercado Livre, ele criou uma frota de aviões para fazer as entregas dos produtos, provavelmente. Eu gostaria de saber se a Craft tem essas intenções de comprar navios ou aviões para fazer essa mesma área. Você quer saber a minha opinião? Você quer saber a minha opinião? Na minha opinião, quanto mais imobilizado você tiver, pior. Porque tudo isso tem um custo, né, fixo. O serviço não, o serviço você ganha o seu lucro e ele sobrevive muito mais a uma crise, por exemplo, né? Se eu tenho uma crise onde eu paro 50 aviões, vão ficar parados. O serviço continua. Entendeu? O Mercado Livre tem o diferencial que ele tem o produto também, né? O produto é todo dele, né? Ele tem uma quantidade muito grande, então ele consegue se adaptar melhor, se planejar melhor com isso, né? Mas como o Wagner comentou, realmente o pensamento que a Craft tem hoje é justamente esse. Quanto menos custo fixo a gente tiver, realmente é melhor. A gente trabalha menos muito mais seguro. Com a compra de serviço e venda, colocando a nossa margem realmente no cálculo. Bom, show de bola. Bom, pessoal, acho que é isso. Deu um pouquinho mais aí, mas de qualquer forma, muito obrigado a vocês aí, viu? Wagner, por ter dado esse tempinho aí pra gente. Bom, acho que é isso. Boa sorte na carreira de vocês. Boa sorte para todo mundo aí. Se prepare para ficar careca, para que for se vocês forem financeiro, eu vou ficar careca.
Olha o Gustavo, é cabeludo. Então, assim, e muito sucesso para vocês mesmo, e a gente já, eu estudei escola pública, e isso não significa nada, vocês vão fazer a vida de vocês, entendeu? Então, assim, tenham paciência, tenham calma, que no final tudo vai dar certo, só depende de vocês. Boa. Show de bola. Beleza? Ótima frase aí, pessoal. Vamos lá. Um abraço. Bom, pessoal, bom final de semana para vocês. Vocês também. Obrigado, hein? Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Wagner. Com as brincadeiras aí, viu? Imagina. Tranquilo. Um abraço. Até mais.